Agora nós vamos receber essa mulher que Deus tem levantado no estado do Rio Grande do Sul. E muita coisa do que está acontecendo no 7º Congresso foi profetizado pela pastora Paula há muitos anos atrás na minha vida, no ministério da AME. E eu tenho certeza que hoje será um divisor de águas. Esse ano será um divisor de águas. E eu quero dizer, pastora Paula, que fique registrado para todos que estão nos assistindo pela internet e para todos aqueles que vão assistir esse DVD, que muito do meu ministério, muito da AME, eu devo a Deus e à senhora. Talvez a senhora não saiba, mas eu amo a senhora. Seja bem-vinda e eu estou muito honrado em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da nossa pastora? Deus abençoe. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O amor é recíproco. Você que trouxe sua Bíblia, você pode abrir ela comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nessa tarde eu quero falar com todas as pessoas que estão aqui sobre a menina. Eu vou pregar sobre a menina, porque a menina é a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Toda vez que a Bíblia Sagrada se citar a menina, o Senhor Deus está falando conosco sobre a igreja, sobre a noiva do Cordeiro na terra. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40 diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tomou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou uma da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo e respondendo-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salvo. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago, João, ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. Riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o espírito voltou. E ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Você pode tomar o seu assento? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero pregar sobre a igreja do Senhor Jesus. Eu quero dizer que dia 21 de fevereiro, nós tivemos a honra de receber no Rio Grande do Sul o Sr. Benihim. O Sr. Benihim é um profeta de Deus. A maioria das igrejas no Rio Grande do Sul não entenderam a vinda desse homem para cá. Mas diz a Bíblia Sagrada que antigamente, quando um profeta de Deus ele pisava na terra, havia um alvoroço naquela cidade, porque as pessoas desejavam saber se a vinda do profeta era de paz ou era de guerra. Nessa tarde eu quero dizer para você que eu não estou aqui como pregadora, até porque a Bíblia não diz que o Senhor Jesus Ele mandou que fôssemos pregadores ou conferencistas. Ele mandou que nós fôssemos testemunhas. Jesus mandou que fôssemos testemunhas. E para eu e você sermos testemunha, nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Se você puder prestar atenção naquilo que eu estou falando, o que eu estou falando pode mudar a sua vida.
Se o Conrad e a Fátima prestarem atenção no que eu estou falando hoje, está bom para mim. Porque isso pode mudar a vida de qualquer ministério. Antigamente, quando um profeta chegava numa cidade, a cidade gostaria de saber se a vinda do profeta era de paz ou era de guerra. E eu me coloco hoje à disposição do Espírito Santo como profeta e como testemunha. Quando o profeta, o pastor Benihim, esteve no sul, eu sei que ele esteve em outros estados, mas isso não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o sul, porque no meu íntimo eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa com o sul. E realmente Deus fez algo com a vinda desse homem para cá. Porque naquele dia eu tive uma visão sobre a catraca de Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Eu queria pregar sobre isso hoje aqui, mas o Espírito Santo não me autorizou. Eu queria pregar sobre tronos, porque existe uma palavra poderosa na Bíblia Sagrada sobre tronos. Não sobre reino, sobre tronos. Mas também o Espírito Santo não me autorizou. E eu vou pregar sobre a menina, porque foi isso que Deus mandou que falássemos nessa tarde. A vinda do pastor Benihim para cá trouxe para o Rio Grande do Sul uma mudança de tempos. Porque lá no livro do profeta Daniel diz assim que Deus é um Deus que estabelece reis e destitui reis. É um Deus que muda os tempos, muda as estações. É Ele quem estabelece e é Ele quem destitui. E eu quero dizer para você, se você não está ligado no movimento do céu, porque eu acho interessante que a igreja do Senhor Jesus nos últimos dias, ela está ligada em todos os movimentos da terra, mas ela não fica mais ligada no movimento do céu. E Deus falou uma coisa comigo muito grave, que Deus quer que um levita, um adorador na terra, um adorador na terra, pare de fazer o que esteja fazendo, para ouvir o som que está saindo do céu. Porque Deus não quer mais que os brasileiros copiem louvores que são cantados nos Estados Unidos, porque a promessa de Deus já passou dos Estados Unidos. Deus quer que um brasileiro se erga em santidade, em oração, em jejum, em quebrantamento, que largue tudo que está fazendo para buscar Deus, para que Deus dê um louvor acerca daquilo que o céu está proclamando. E eu não sei quanto a você, aonde você está ligado. Hoje de manhã, enquanto eu me arrumava para descer, eu falava assim: Senhor, antigamente havia dentro da igreja uma corrida, havia dentro da igreja um quebrantamento, havia dentro da igreja um desejo de morar no céu. Hoje em dia existem muitos desejos dentro da igreja, mas o menor de todos é morar no céu. Essa tarde eu não sei qual corrida você está correndo, mas eu vou dizer para você qual eu estou correndo. Eu estou correndo uma corrida para morar no céu. E se você está correndo qualquer outra corrida, eu quero dizer que você está perdendo seu tempo. Eu glorifico a Deus porque essa pregação está sendo ouvida em outro lugar. Você está perdendo seu tempo. Pastor, e o que Ezequiel 1, Ezequiel 10 tem a ver com Lucas capítulo 8? O que tem a ver com essa menina? Eu vou explicar para você. Por onde eu tenho ido pregar há meses, eu tenho declarado a mesma palavra. O tempo de Deus mudou sobre a igreja do Brasil. Onde eu tenho ido, eu tenho pregado isso. O tempo de Deus mudou sobre a igreja no Brasil. O sistema babilônico caiu por terra. Onde eu tenho ido, eu tenho falado isso. E eu tenho declarado que esse sistema de domínio e manipulação caiu por terra. Qual é o sistema que está funcionando agora, pastora? Um sistema de paternidade. Porque diz a Bíblia Sagrada no livro do profeta Malaquias, que antes daquele dia grande e terrível, viria e endireitaria o caminho dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Esse aqui é um tempo de paternidade. O tempo que a igreja do Senhor Jesus Cristo entrou, dia 21 de fevereiro, é um tempo de paternidade. A catraca de Deus, a catraca de Ezequiel 1, a catraca de Ezequiel 10 girou sobre o Brasil. E aqui a Bíblia Sagrada é muito interessante. É muito interessante a Bíblia Sagrada. Aleluia. Porque a Bíblia fala sobre uma menina, a filha de um chefe de uma sinagoga, o chefe se chamava Jairo. A Bíblia não fala o nome da menina, porque o nome da igreja não importa. O nome de nenhuma igreja importa. Escute bem o que eu vou dizer para você. Outro dia eu estava deitado numa maca de hospital, e o Espírito Santo perguntou para mim: Paula, como é o nome da igreja do Benihim? Não faço ideia, falei para Deus.
Estava louca de dor. E Deus falou, como é que é o nome da igreja do Mike Murdock? Também não sei. E Deus perguntou para mim, como é o nome da igreja de Marylis Monroe? Eu falei, não sei. E Deus falou assim para mim, eu não faço promessa para placa de igreja. Eu faço promessa para pessoas. O meu compromisso é com pessoas. O meu compromisso não é com placa denominacional. Você vê aqui que o nome da menina não aparece nesse texto, mas aparece o nome do pai da menina. E o nome do pai da menina é Jairo. Diz a Bíblia que a menina estava muito doente. E a igreja no Brasil, ela está muito doente. Algumas pessoas já acreditam que a igreja no Brasil morreu. E eu venho aqui nessa tarde dizer para você, como profeta de Deus, que ela não morreu, mas ela está dormindo. Vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. A igreja do Senhor Jesus na terra, aleluia, ela está muito doente. A igreja de Jesus na terra está muito doente. Quem entende o que o céu está falando, já está chorando, sabe por quê? Porque tem pessoas que entendem o que eu estou falando aqui. E diz a Bíblia Sagrada que Jairo, quando descobre que a menina estava doente, diz a Bíblia que ela tinha mais ou menos 12 anos. Por que 12, pastora? Porque são 12 tribos, porque são 12 meses do ano, porque são 12. E diz a Bíblia que ela tinha mais ou menos uns 12 anos. E quando Jairo descobre que a menina está doente, ele não vai no curandeiro, ele não vai no pastor tal, no beltrano tal, no bispo tal ou no apóstolo tal. Ele vai na fonte. Qual fonte, pastora? A fonte de água viva. A fonte aquela, aleluia, que diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de João que quem beber dessa fonte nunca mais terá sede. A fonte que é Jesus Cristo de Nazaré, que está vivo e é poderoso, deblava sobre de candaia sempre. A fonte Shedabaia sobre de candaia sempre, que eu e você não queremos mais beber. Porque ir até nessa fonte requer humilhação, quebrantamento, requer que eu e você desçamos de onde nós nos colocamos, porque eu e você nós nos colocamos em pedestais, em lugares altos, e para beber dessa fonte nós temos que descer. Mas a fonte continua sendo Jesus. A fonte não é nenhum bispo, a fonte não é nenhum apóstolo, a fonte é Jesus Cristo de Nazaré. E diz que esse homem, com entendimento, porque esse homem tem meu respeito, ele não procura outra pessoa, mas ele procura Jesus. E ele fala para Jesus, olha, minha filha está doente, eu preciso que você faça alguma coisa. Quantos de nós, muitas vezes em vez de orar e dizer, olha Deus, a igreja que eu congrego está doente, a igreja que eu congrego está morta, a igreja que eu congrego ninguém mais fala língua, não tem mais milagre, não tem mais profecia. Quantos de nós, em vez de ir aos pés de Jesus falar isso, nós vamos na casa do irmão e dizemos assim, olha, meu pastor está em pecado, porque a igreja está uma geladeira. Nessa tarde eu venho como profeta de confrontar você e dizer para você que se sua igreja não está boa, você precisa conhecer o dono da igreja nessa tarde, e ele pode mudar a história de qualquer igreja. Porque os dias maus nem começaram ainda, a apostasia nem começou ainda, e já tem igreja gelada. E a Bíblia diz que esse homem vai ao Senhor Jesus e fala, olha, minha filha está doente. Jesus fala para ele, ok, vou lá. Sabe por quê? Porque se tem alguém doente, Jesus vem. Você perdeu a oportunidade de glorificar. Se a sua igreja está doente, é aí que Jesus vai realmente na sua igreja. Se a sua igreja está doente, é aí mesmo que Deus tem prazer em visitar a sua igreja. Porque o Senhor Jesus disse que Ele veio para os doentes. No meio do caminho Jesus para fazer um milagrezinho. Um milagre que qualquer pastor faz, um milagre que qualquer conferencista faz, qualquer profeta faz. Ele parou para curar uma mulher que estava enferma há muitos anos. Por quê, pastora? Porque não tinha profeta para curar ela, não tinha apóstolo para curar ela, não tinha. Jesus para no caminho para fazer um milagre, e Jesus segue com Jairo. Quando chega a multidão, porque a multidão é um problema. Alguns pastores buscam a multidão, mas nessa tarde eu quero dizer para você, a multidão, ela é um problema muitas vezes. Porque a multidão chega para Jairo e fala assim, não incomoda o homem, não precisa, ela já está morta, deixa morta mesmo, vamos enterrar.
Talvez você não entendeu, mas nessa tarde eu estou dizendo para você, você que busca a multidão, em vez de buscar o dono da igreja, eu quero dizer que a multidão muitas vezes vai dizer para você: não incomoda o mestre, deixa ele fora da igreja. Mas você decide se você quer Jesus dentro ou fora. Olha, eu escutei um aleluia. Você escolhe se você quer Jesus dentro ou fora. Pastora, tu veio num congresso para pregar sobre Jesus? Sim, porque não se prega mais sobre Jesus. E Jesus olha para Jairo e dá uma chave espiritual, porque Jesus nos dá chaves espirituais. E Jesus diz para Jairo assim: não ouve a multidão, não escuta a multidão, crê somente em mim e tu vai ver a minha glória. Você perdeu a oportunidade de novo. Jesus Cristo de Nazaré, não é o João da Quitanda. Ele fala assim para Jairo: não escuta a multidão, crê somente em mim e tu vai ver a minha glória. Então Jesus chega, aleluia. Jesus chega na casa de Jairo. Nessa tarde eu quero profetizar que Jesus Cristo de Nazaré, o dono da igreja, ele vai chegar em algumas igrejas. Algumas igrejas que estão aqui, algumas igrejas de pastores que querem ele mais do que ouro e mais do que prata. Algumas igrejas que querem o avivamento, não esse avivamento que pregam por aí, um avivamento de grito, pulo e rodopio. Um avivamento de arrependimento, de cura, de restauração, aleluia, de quebrantamento, de humilhação. Um avivamento de choro, de lágrimas. Um avivamento de cura. Presta atenção, porque eu abro um parênteses para dizer: o meu Jesus, o Jesus que eu conheço, ele não cura por fora e deixa dentro tudo podre. Ele cura de dentro para fora. Vou repetir, porque talvez você não conheça o mesmo Jesus que eu conheço, ou talvez eu não conheça o Jesus que você conhece. Mas o Jesus que eu conheço, ele cura de dentro para fora. E não importa quanto tempo isso demore, porque Deus, aleluia, ele é o dono do tempo. Eu acho interessante que algumas pessoas dizem assim: Deus, eu vou orar por tal coisa e até tal dia o Senhor tem que fazer. Deus não é empregado de ninguém. Não é o tempo de Deus que tem que mudar por você, você que tem que mudar conforme o tempo de Deus. Não é Deus que tem que ajustar o tempo para você, você que tem que se ajustar ao tempo de Deus. Vou repetir: ou a igreja no Brasil se ajusta ao tempo de Deus, ou a promessa vai passar. E sabe para onde que vai passar? Para a África. Porque lá na África se presta culto de louvor e adoração a Deus de 10 horas de duração. Aqui no Brasil nós prestamos culto de 1h30, e quando deu 1h30 tem que encerrar. Ou a igreja do Senhor Jesus acorda, ou a promessa vai passar do Brasil. Tu tá louca, pastora? Tu quer isso? Não, eu não quero. Mas para isso não adianta nós esperarmos que a África mude. Eu e você temos que mudar. É muito fácil assumir púlpitos de igreja e pregar sobre mudança, mas a tua vida continua uma porcaria. E eu não estou nem falando de a tua vida financeira, eu estou falando da tua vida com Deus. A tua vida financeira não interessa, a tua vida familiar também não me interessa. Tu tá louca, pastora? Não, eu aprendi uma coisa com Deus: se eu tiver intimidade com Ele, se Ele for o centro da minha vida, se Ele for tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, tudo que eu quero, todo o resto Ele acrescenta. Todo o resto Ele acrescenta. Todo o resto Ele acrescenta. O problema é que as pessoas inverteram as coisas. Primeiro elas buscam dinheiro, para depois querer buscar Deus. Não existe isso. Eu vou profetizar de novo. Eu sei que eu tenho que terminar a palavra, mas eu vou profetizar de novo. Existem muitos pastores, muitos líderes evangélicos no Brasil que se venderam a políticos. Graças a Deus, pastor Wagner Medina ainda é íntegro e vai permanecer íntegro, porque graças a Deus ele tem a pastora Nádia como esposa, e ele me tem, e graças a Deus eu tenho liberdade de falar para ele a verdade. E eu sei que ele tem alguns homens de Deus, como o pastor Lorinaldo, alguns homens de Deus que cuidam dele. Vou repetir, que cuidam dele, não que exploram ele, não que usam o nome dele, que cuidam dele.
Você sabia que Jesus, obrigado, você sabia que Jesus tinha um círculo íntimo de amizade? Um círculo íntimo de amizade particular e um círculo íntimo de amizade ministerial. O círculo íntimo de amizade ministerial era Pedro, Tiago e João. Mas o círculo íntimo de amizade particular de Jesus era Lázaro, Marta e Maria. Eu tenho para mim que uma vez eu li um negócio que eu fiquei doida, mais do que o normal. Eu li que Jesus amava ir a Betânia. E eu perguntei para Deus, como assim? O que tinha lá em Betânia? O Espírito Santo falou para mim, lá ele tinha amigos. Amigos de verdade. Amigos que não pediam para Jesus, faz um milagre para mim que eu estou precisando. Você pode multiplicar aqui os pães para mim? Você pode curar? Não. Amigo de verdade. Eu tenho para mim que quando Jesus chegava lá, eles faziam a comida que ele gostava. Lavava os pés dele, porque os pés dele estavam sujos da caminhada, cansado. Eu tenho para mim que lá ele podia ser ele. Só ele. Ele não precisava ser o Messias. Ele não precisava ser o Cristo, ele podia ser ele, Jesus. Não estou entendendo, pastor. Tem muitas pessoas que na igreja são o pastor. Em casa não pode ser nada, porque não tem liberdade, não tem amigo, não tem com quem conversar. Graças a Deus o pastor Wagner tem. E é só por isso que ele tem isso aqui. Porque ele tem pessoas com quem ele pode contar, de verdade. Pastor, eu não estou entendendo a tua pregação. Espera. A Bíblia diz que a multidão oprime Jairo, aperta e fala assim, não incomoda o homem, ela está morta, deixa ela morta. Mas o problema de Jairo era que não era qualquer criança, era a filha dele. Será que só esse aleluia que eu escutei que entendeu? A igreja que você preside, a igreja que você congrega, o que ela é para você? Ela é o que? Uma fonte de renda. O que ela é para você? Um lugar onde eu posso buscar uma cesta básica por mês. Ela é para você uma porta onde você bate quando você precisa de um milagre. O que é a igreja? Onde você preside, onde você congrega, ela é para você. Porque para Jairo era a filha, era a menina. A menina, diz a Bíblia Sagrada que quem toca na menina dos olhos de Deus, toca em Deus. Quem é a menina dos olhos de Deus? A igreja, a noiva. Quem toca na noiva, toca na menina dos olhos do homem. O que a igreja é para você? Porque para Jairo deblava sobre de candar a sebra, a igreja era a menina. O que a igreja é para você? Para Jairo a multidão não importava. Para Jairo o que diziam não importava. O que importava era que a menina, a filha dele, precisava de um milagre. Então diz a Bíblia que Jesus entra. E olha só o cúmulo. A Bíblia diz que Jesus pergunta, por que vocês estão chorando? É porque está morta. E a Bíblia diz que elas dizem assim para Jesus. Jesus fala assim, não, ela não está morta, ela está dormindo. Ela não está morta, ela está dormindo. E aquele povo ri dele, porque tem muita gente rindo da igreja no Brasil. Vou repetir, existem pastores, homens no mundo inteiro que estão rindo de mim e de você, rindo da igreja no Brasil, porque a igreja no Brasil virou chacota. A igreja no Brasil virou vergonha. A igreja do Brasil não faz mais milagre. A igreja no Brasil se fala muito de dinheiro. Tem muita gente rindo da igreja no Brasil. Mas diz a Bíblia Sagrada, aleluia, e eu encerro aqui. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus entra no quarto da menina. O que é isso, pastora? O quarto representa intimidade. O quarto representa intimidade. Eu tenho certeza que não é qualquer pessoa que entra no quarto de vocês dois, né, pastor? Só quem tem intimidade. Jesus está querendo entrar no quarto da igreja. Jesus está querendo entrar na intimidade da igreja. Jesus quer curar a igreja de dentro para fora. Jesus está querendo entrar na intimidade da igreja. Diz a Bíblia que Jesus entra no quarto da menina. E ele não deixa qualquer um entrar. Porque não é qualquer um que tem intimidade com Deus. Não é qualquer um que recebe Jesus no quarto. Pastor, eu oro no meu quarto. Para qual Jesus você ora? Outro dia eu fui pregar numa igreja. E eles cantaram aquele louvor antigo da harpa. Que fala...
mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. E eu estava sentado esperando para pregar. E quando eu peguei o microfone, eu perguntei: qual é a mensagem da cruz que você prega? De um Jesus morto na cruz? Ou de um Jesus vivo e ressuscitado, ressurreto, bendito, exaltado? Qual Jesus que você prega? Qual Jesus você conhece? Porque tem gente dentro da igreja que conhece aquele Jesus crucificado, um Jesus morto, um Jesus que não faz mais milagre. Qual Jesus você conhece? Qual Jesus você ora? A qual Jesus você se dirige? Lá na intimidade do seu quarto. Porque eu me dirijo a um Deus vivo, a um Jesus ressurreto, a um Jesus que venceu a morte, o inferno, aleluia, venceu os demônios. A um Jesus de Candaça, que diz a Bíblia Sagrada que ele disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teus aguilhões? Onde? Qual Jesus você conhece? Você fica aí lutando com o demônio, e você fica ainda dizendo dentro da igreja: estou numa luta, e não estou conseguindo vencer. Qual Jesus que você conhece? Porque se você conhece um Jesus ressurreto, todas as lutas você já venceu. Você entra em... pastor, tu não tem luta? Tenho. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, que eu já fechei muita terreira. Cada vez que eu entrava numa luta, eu falava assim: demônio, espera até o final dessa conversa. E quando acabar essa conversa, eu vou fechar uma terreira só para dar na tua cara. Porque eu conheço o Jesus que eu sirvo. Qual Jesus você conhece? Aleluia. Jesus deixa entrar no quarto quem, pastora? Jesus só deixa entrar no quarto o pai e a mãe da menina. Quem é o pai e a mãe da menina? O pastor e a pastora da igreja. Vou abrir um parênteses aqui, para todas as pessoas que têm a esposa de pastor como mais uma. A esposa do teu pastor não é mais uma. A maioria das esposas dos pastores trabalham na igreja mais do que o pastor, porque trabalham em vários departamentos. Trabalham com as crianças, trabalham com as mulheres, trabalham na limpeza. Não são reconhecidas, não recebem salário, não tem honra. Ninguém se lembra dela no dia do pastor. Louvado seja Deus, que Deus está mudando essa catraca também. Acho que você não entendeu. Você fala isso porque é mulher, pastora. Não, eu falo isso porque eu vou nas igrejas, e eu chego lá e vejo o pastor bonitinho, arrumado, e eu vejo muitas das vezes a mulher do pastor lá. A mulher que limpa o banheiro está melhor que ela, porque ela está acabada de cansada, acabada de ser maltratada, acabada de ser desprezada, acabada. Vou dizer uma coisa para você: se você não enxerga a mulher do pastor, o meu Jesus enxerga. Graças a Deus ele enxerga. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus manda entrar Pedro, Tiago e João, só o círculo íntimo. Pastor, e os outros 9? Eu não sei onde é que estavam, mas ali dentro não estavam. Jesus tinha 12 discípulos, só entrou com ele 3. Aonde que estavam os outros 9? Não interessa. Tem gente que não vai ver milagre na tua vida. Tem gente que não tem o direito de entrar no quarto da intimidade para ver milagre. Tem gente que não tem o direito de ficar sabendo aquilo que Deus está fazendo. Quando olhar vai dizer assim: meu Deus, o que aconteceu? Mas não estava aqui onde? Estava. Você perdeu de pegar porque eu liberei uma palavra profética. Aleluia. Isso daí, tem que pegar assim mesmo, irmão. Tem muita gente que não merece estar com você no quarto da intimidade. Tem muita gente que não merece, aleluia, nem sequer. Se você perguntar para alguém aqui como eu oro, eles vão dizer para mim: não sei. Porque eu não tenho que orar na frente de ninguém, eu tenho um altar secreto. Você sabe o que representa o jardim lá de Gênesis? O jardim de Gênesis ainda existe, porque Deus criou o jardim de presente para o homem. O homem pecou, foi tirado de lá, mas o jardim ainda existe. E o que representa o jardim na minha vida espiritual? É o meu lugar secreto, o lugar onde eu posso fazer qualquer coisa, o lugar onde eu posso comer de qualquer árvore, o lugar onde eu tenho sustento para a minha vida, para a minha alma, de Candaça. O lugar secreto que é só meu e do meu Senhor. Um lugar onde Ele vem todo dia, na viração do dia, falar comigo. Um lugar. E se você não tem o jardim, se você não tem um lugar onde Deus vem todo dia falar com você, você está desviado. Está louca, pastora? Não. Se você não tem um lugar onde Deus desce todo dia, porque Deus continua mesmo, onde Deus desce todo dia e fala assim: olha,
Adão, onde você está? Quero falar com você. Quero revelar segredos, quero contar mistério, quero contar, aleluia, quero contar como é que foi o meu dia, e quero ouvir como é que foi o seu dia. Diz a Bíblia que entrou no quarto o pai e a mãe da menina, Jesus, Tiago, Pedro e João. Fecha a porta, Jesus disse. A minha palavra é direcionada aos pastores nessa hora. E eu quero dizer duas coisas para todos os pastores, os que estão aqui e os que me ouvem. Fecha as portas, fecha as brechas, todas as brechas. Paga as tuas contas, para com o adultério, para com a mentira, para com a prostituição. Limpa o teu altar. Aleluia. Eu vou falar uma coisa para você. Deus me deu, nós estamos orando no monte por esse congresso, há uns anos atrás. Nós fizemos uma campanha de oração no monte, e lá no monte Deus me deu um congresso. Eu não sabia, na verdade nem queria. Eu não gosto de chamar de congresso, então eu chamo de conferência, que eu chamo como que eu quero, Deus deu para mim. E o nome da conferência é Os Filhos dos Profetas, e eu fiz. Agora, a última vez em Novo Hamburgo. Algumas de vocês já foram lá. E lá no meio da pregação, Deus mandou eu me ajoelhar no altar. E quando Deus manda, o negócio é obedecer, não interessa por quê. O problema da igreja é por quê, Deus? Deus não tem que te responder as tuas perguntas. Quando Deus manda você fazer, você tem que obedecer, independente da tua pergunta. E eu me ajoelhei, quando me ajoelhei, Deus disse para mim, manda que me devolvam a igreja. Então eu me ajoelhei no chão do púlpito e pedi para os pastores, tinha mais de 30 lá. E eu pedi, por favor, devolvam a chave da igreja para o dono da igreja. Devolvam a chave da igreja. Cheguem no culto domingo de vocês, peguem a chave da igreja e fala, Jesus, eu estou devolvendo para você a chave, porque a igreja não é minha, ela é tua, e eu preciso devolver para ti aquilo que é teu. E Deus mandou eu dizer uma coisa simples: limpem os altares. Tire de cima do altar levita em adultério, levita em prostituição, levita que não dizima, levita que mente, levita que se prostitui, levita, aleluia, que tem 3, 4 mulheres, tira de cima do altar. Porque o altar não é de pastores, o altar é dele. E nessa tarde eu estou autorizada pelo céu a profetizar e a dizer para você: limpe o altar da tua igreja, antes que venha o dono da igreja e limpe, porque ele há de vir e ele vai limpar. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, Deblava sobre de Candaia Sebe. Diz a Bíblia Sagrada, Shedabaia sobre de Candaia Sebe, que Jairo fecha a porta. Porque quem tem que fechar a porta é o pai da igreja, é o pastor, é o pai que gera e que ministra e que cria e que, meu Deus, gera paternidade. Porque pai e mãe, porque tem pais e mães espirituais, graças a Deus. E quando, aleluia, Jairo fecha a porta, é simples, porque a palavra de Deus é simples. A Bíblia diz que Jesus não faz Jesus não dá berro, não dá pulo, não dá rodopio. Jesus não faz isso daí. Jesus pega na mão da menina. Quem é a menina, igreja? Você, eu, nós somos essa menina. E Jesus nessa tarde está pegando na sua mão e está dizendo: levanta-te, menina. Levanta-te. Levanta-te, menina. Isso é profético. Levanta-te. Levanta-te, menina. Levanta-te. Isso, te coloca de pé, menina, dos olhos de Deus. Te coloca de pé, menina, Deblava sobre de Candaça. Presta atenção. Todo mundo prega. Eu já vi muita gente pregar essa palavra. Todo mundo prega até aqui. Mas eu fiquei doida quando eu li o outro versículo. Porque diz a Bíblia que o Espírito voltou para dentro da menina. Está escrito na tua Bíblia, pode ler. Está escrito na tua Bíblia, e o Espírito voltou para dentro da menina. Qual o Espírito, pastor? Eu vou te explicar. No livro do profeta Isaías, quando o profeta fala
profetiza sobre a vinda do Senhor Jesus, ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Você sabia que Deus tem 7 Espíritos? Está muito alto. Você sabia que Deus tem 7 Espíritos? 7. Está na Bíblia. O problema é que nós não lemos a Bíblia. Está na Bíblia. Isaías. Porque Adão, lá no jardim, ele tinha sobre ele os 7 Espíritos. Pastor, e por que eu preciso dos 7 Espíritos? Eu vou te explicar. Porque faz mais de ano que eu estou falando que Deus quer colocar pessoas temente a eles, pessoas cheias do Espírito Santo no comando, no governo, em todas as áreas do governo. Todas as áreas do governo, na saúde, na política, na economia, na justiça, na polícia. Deus quer colocar um comando crente. Alguém que ele diga assim: tá vendo aquela mulher é minha? Não entendi, pastora. Não lembra o que Deus disse acerca de Jó? Tá vendo aí, meu filho? Jó, tá vendo? Meu. Você não entendeu? Você não entendeu? Deus quer colocar eu e você como comando, cabeça e não cauda. Só que Deus não pode fazer isso ainda. Você não se perguntou por que nós não temos um presidente da República evangélico? Embora o povo ainda precise saber o que é unidade, mas sabe por que Deus não tem no governo homens que são cabeça, homens de Deus, que ele possa apontar e dizer assim: esse aí é meu, ó. Esse aí, tá vendo esse daí? É meu. Não para mim, não para você, mas para Satanás. Eu não sei se você sabe, mas eles conversam. Deus está querendo chegar para ele e dizer assim: tá vendo lá o fulano? Meu, ele é meu. Ele não quer dizer ele é evangélico, ele é crente. Não, porque Deus não defende essa religião. Deus está querendo dizer: ele é meu. E ser de Deus é diferente de ser crente e ser evangélico. Ser de Deus é totalmente submisso a Ele, totalmente entregue a Ele, totalmente. Deus quer colocar pessoas no governo. Deus quer restituir para a igreja os 7 Espíritos de Deus. Como, pastora, que isso acontece? Eu preguei sobre isso. No 6º Filho dos Profetas eu preguei sobre os 7 Espíritos de Deus. Sabe quando nós teremos os 7 Espíritos de Deus? Quando nós deixarmos Jesus entrar de novo. Pastor, eu tenho Jesus. Então por que você não tem os 7 Espíritos? Porque você não deixou Jesus entrar. Nessa tarde eu quero pedir para você: deixa Jesus entrar na sua vida. Pastora, tu está falando uma linguagem que eu não entendo. Sim, eu sei, mas essa é a linguagem do céu. Jesus precisa entrar dentro de você de novo. E quando Jesus entrar dentro de você de novo, aí os 7 Espíritos de Deus vão voltar para dentro de você. E aí Deus vai poder botar você no comando de alguma coisa. Você já imaginou um homem, uma mulher de Deus, aleluia, cheia do Espírito Santo, no comando de toda a comunicação no Brasil? Ah, o programa tal vai ao ar, tem que passar pela fulana. Você não entendeu, né? O programa tal tem que ir ao ar, vai ter que passar pela ciclana, senão não vai ao ar. Tem uma lei. Você não entendeu? Os seus filhos não estariam vendo putaria na televisão daí. Os teus filhos não estariam vendo essa porcaria piada que estão vendo na televisão. Por isso que Deus quer colocar alguém como líder, como cabeça, nos meios de comunicação. Mas como Deus vai colocar alguém como líder no meio de comunicação? Quando essa pessoa for cheia dos 7 Espíritos de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus pega na mão da menina e fala para a menina: levanta-te. Nessa tarde eu venho como profeta de Deus dizer para você: te levanta, te posiciona, aleluia. Você tem que pegar, você tem que tomar posse das palavras que Deus tem na tua vida profética, por um motivo muito simples. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz assim: existe o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que foi plantado. Como assim, pastora? Vou explicar, vou me ajoelhar de novo. Olha que eu nem podia me ajoelhar. Sabe como é que é arrancar? Não é você ficar assim de pé, todo bonito, todo maquiado,
esperando as colheitas cair do céu. Para você arrancar o que foi plantado, você vai ter que descer. Você vai ter que fazer esforço e arrancar aquilo que foi plantado. A Bíblia está escrito lá na Bíblia. Não é um tempo de plantar, é um tempo de colher. É um tempo de plantar e de arrancar aquilo que foi plantado. E aí, para você arrancar o que foi plantado, você precisa descer de novo. Porque o negócio, o segredo está em descer quantas vezes foram necessárias. E você tem que descer de novo. E você tem que fazer o esforço de arrancar aquilo que foi plantado. Nessa tarde, eu sei que eu não estou falando com todos. No 7º congresso, 7ª conferência profética, eu falei uma coisa: eu nunca na minha vida, eu assumi um púlpito e peguei um microfone com a intenção de agradar ninguém. Nunca, eu não preciso disso. Quando eu pego o microfone, eu prego para falar aquilo que Deus quer falar, através da minha boca. E seja o que for, eu vou falar. Porque não é homem que me sustenta, não é homem que abre porta, não é homem que me guarda, não é. Nessa tarde eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você: te posiciona como noiva do Cordeiro. Te posiciona como a menina dos olhos de Deus. Te posiciona e permita que o Espírito de Deus volte para dentro de você. Permita que o Espírito Santo ministre na sua vida hoje. Permita que o Espírito Santo de Deus encha você. Permita que o Espírito Santo de Deus cure você. Permita que o Espírito Santo de Deus arranque aquilo que foi plantado. Fecha os teus olhos. Faz assim com as mãos. Faz. Escute bem o que eu vou dizer. Não ore de outro jeito, senão você vai perder a voz. Ore e peça a Deus: Senhor, faça com que o teu Espírito volte para dentro de mim. Faça com que eu seja a tua menina. Faz, Espírito Santo. Isso. Pode começar a clamar. Pode começar a clamar, porque Ele vai vir. E Ele vai pegar a menina pela mão e vai trazer vida onde havia morte, e vai trazer cura onde havia enfermidade, e vai trazer espírito onde havia apostasia. Porque é isso que Deus quer fazer nesses dias. Deus quer curar a noiva do Cordeiro. Espírito Santo, eu quero apresentar a ti a tua noiva, a tua menina. E eu quero te pedir, por favor, sopra de novo o Espírito e volta para dentro da menina. Coloca a menina de pé e faz ela andar, porque ela precisa andar. Ela está parada, ela está doente, mas ela precisa andar. Traz ela de volta para que ela possa andar. Sopra, Espírito Santo, embriaga, enche do teu poder, da tua graça. Ei, isso. Toca neles, Espírito Santo. Aleluia. Aquele que não fala mais língua estranha, venha a eles hoje, Jesus. Aleluia. Ei, Deus. Aleluia. Poderoso. Poderoso, cantamos aleluia ao eterno Deus. Santo és tu, santo é teu nome, e ao Rei seja exaltado, seja exaltado. Aleluia. Todos vocês que não falavam mais língua, a língua dos anjos há muito tempo,
Quero que você feche seus olhos e comece a orar agora. Todos vocês, Deblava de Candás, aqui uma vez já abriram a boca de vocês para dizer: olha, a igreja que eu congrego está uma geladeira. Por favor, se prostre diante daquele que vive hoje e peça perdão a Deus. Todos aqueles que um dia abriram a boca para falar do seu pastor, peça perdão a Deus hoje, porque você precisa pedir perdão a Deus hoje. Todos aqueles, Deblava de Candás, é isso? Todos aqueles que hoje precisam descer para arrancar aquilo que foi plantado, você pode descer nessa tarde em nome de Jesus. Você tem liberdade. Essa aqui é a casa de Deus. Aleluia. Exalte e adore aquele que, o único que vive e reina para todos sempre. Aquele que era, aquele que é e aquele que para todos sempre será. Você que ora em língua, você começa isso. Fecha os teus olhos, ergue as tuas mãos e começa a orar. Seja exaltado. Aleluia. Poderoso. Deblava sobre de Candás. Seja exaltado. Sobre de Candás. Exaltado. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Teu nome é esperança. Teu nome é amor. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu Aleluia. nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Aleluia. A Bíblia encerra dizendo assim. Esse texto encerra dizendo assim: e Jesus disse para o pai e para a mãe da menina, para o pastor e para a pastora, para o pai e para a mãe da menina: alimenta ela. Alimentar a menina não é de grito e pulo, é de Bíblia, de pão, de palavra, de vida, de cura, de restauração. E esse, aleluia, esse não é um papel de outra pessoa a não ser do pai e da mãe da menina. Então, se você é pastor, líder, presidente de uma igreja, você tem que ter pão para dar para ela. Eu vou repetir, não é comida requentada, aleluia, é pão que desce do céu todo dia, quentinho, Deblava sobre de Candás, porque Deus continua o mesmo. Pão que desce do céu quentinho, revelação. Você tem que ter pão para dar para a menina. E Jesus disse: alimenta a menina, porque Jesus colocou a menina de pé. Nessa tarde, Jesus está colocando a igreja dele de pé. E a igreja, agora, depende da igreja permanecer. E com toda a humildade que Deus me deu, eu quero te pedir uma coisa: volte a orar no monte. Volte a fazer campanha de oração. Volte a fazer campanha de jejum. Volte a orar no monte. Porque tem algumas pessoas que oram no monte. Oram no monte até Deus erguer, e depois esquece. E aí que você precisa orar. Volte a orar no monte. Volte a fazer jejum. Coloca a tua igreja de jejum e de oração, em vez de colocar a tua igreja em movimento. Volte a amar o pobre, o necessitado. Volte a fazer aquilo que você fazia lá no começo. Volte, porque o Espírito está voltando para dentro da igreja. Eu vou repetir, o Espírito está voltando para dentro da menina. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele, glorificar a Ele. Aleluia. Aleluia, aplauda Jesus bem forte.